E aí galera, tudo bem? Professor Matheus Marques aqui falando, professor de Química. Essa aula vai especificamente para a turma do primeiro aninho do ensino médio, meus queridos do primeiro ano aí do médio, sobre o módulo 8. Então, por favor, abram o seu material lá no módulo 8, página 195 da sua apostila 1, ok? A gente está encerrando aqui a nossa primeira apostila, beleza? Bom, recapitulando o que nós vimos anteriormente, né, até então a pandemia do Covid-19, a gente viu, dentre as leis ponderais, a gente viu a lei de Lavoisier, ou seja, a lei da conservação da matéria, tá? Quando eu falo leis ponderais, muito cuidado, gente. Os dados do nosso experimento, do nosso exercício, tem que ser em gramas, né? Ou seja, uma unidade de massa qualquer. Então, quando a gente fala lei ponderal, as observações do experimento são feitas na unidade de massa da substância, ok? Então, lei ponderal, lei de Lavoisier ou lei da conservação da matéria, né? Que diz que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, e a gente discutiu muito bem isso em sala de aula, tudo bem? A segunda lei ponderal foi a lei de Proust, foi nossa última aula até então, né? No encontro físico aí. Foi a lei de Proust, que é a lei das proporções. Quando você tem uma mesma reação realizada em várias experiências, né, mais de uma vez, mexendo com a massa de um dos participantes da reação, as outras massas também têm que mexer na mesma proporção. Então, se você dobrar, é como se fosse uma receita, né? Se você dobrar a massa de um ingrediente na receita, você tem que dobrar a massa dos demais para poder manter a proporção. Tudo bem, galera? Hoje a gente vê as leis ponderais. A gente vai estudar leis volumétricas, ok? Então, leis ponderais fica de lado agora, a gente vai estudar as leis volumétricas. Pessoal, um destaque aqui inicialmente. As leis volumétricas são estudadas somente para gases, ok? Então, a observação aqui experimental é feita em cima dos gases. A gente tem aqui, né, a lei volumétrica de Gay-Lussac e a lei também, ou conhecido como princípio de Avogadro, beleza? Hipótese de Avogadro, hoje conhecido como princípio de Avogadro, beleza? Aqui a gente tem na transição aí do século XVIII para o século XIX, em tempos também de revolução industrial, a gente tem a utilização de um grande número de máquinas a vapores. Então, é importante ressaltar que o estudo com gases está extremamente em ascensão, tá? Então a gente tem aqui a lei de Gay-Lussac e o princípio de Avogadro, beleza? Então vamos lá, na sua página 195 tem a explicação dessas duas leis. O professor vai tentar resumir um pouquinho aqui o que diz essas leis e na sequência a gente faz os exercícios propostos aí do material, beleza? Bom, queridos, então a lei de Gay-Lussac, ela diz o seguinte, né? Para qualquer reação envolvendo gases, eles vão reagir em uma proporção, sempre uma proporção de números inteiros, né? E normalmente números pequenos. E coincidentemente essa proporção ela choca exatamente com o balanceamento da reação, com o que nós chamamos de coeficientes estequiométricos. Os números que vão aqui na frente, os números grandes, que indicam o número de mols de moléculas, ok? Então, olha só, o que Gay-Lussac percebeu? Quando ele colocava duas partes de hidrogênio para reagir com uma parte de oxigênio, sempre formava duas partes de água. Lembrando que sempre as nossas substâncias têm que estar no estado gasoso. A análise aqui é feita para gás. Então, ou seja, 2 litros, por exemplo, 2 litros de hidrogênio reage com 1 litro de gás oxigênio, isso no balão reacional, ok? Sem ficar mudando, sem ficar variando as condições de temperatura e pressão. Então, 2 volumes de hidrogênio reagem com 1 volume de oxigênio, formando aqui 2 volumes de água. Se você realizar, por curiosidade, realizar o balanceamento dessa equação, né, com os menores coeficientes, você vai perceber que 2 moléculas de gás hidrogênio reagem com 1 molécula de gás oxigênio, formando 2 moléculas de água. Exatamente igual à proporção estudada em volumes, né? Então, ó, 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio, aqui vai produzir 2 moléculas de água, portanto 4 átomos de hidrogênio também, 2 vezes 2, 4.
Aqui, uma molécula de gás oxigênio tem 2 átomos. Em 2 moléculas de água também tem 2 átomos de oxigênio. Então a reação está balanceada, né, com os menores coeficientes inteiros. E por curiosidade, num balão reacional, num recipiente reacional envolvendo gases, esses gases vão reagir, pessoal, nessa mesma proporção, né, em volumes. Então, se eu colocar 2 litros de hidrogênio com 1 litro de oxigênio, vai formar 2 litros de água. Beleza? Então, a lei de Gay-Lussac diz exatamente isso. Ela está intimamente relacionada com o balanceamento da equação química envolvendo gás. Beleza? A gente não vai aplicar isso para sólidos ou líquidos, né? Porque tem que ser volume gasoso. Beleza? A gente tem que manter uma condição de temperatura e pressão constante para poder observar isso. Tudo bem? Então, a gente também estendendo um pouquinho dessa lei, a gente consegue perceber a contração, que houve uma contração ou uma expansão, né? Professor, como que é possível 2 mais 1 volume, 3 volumes formar 2? Isso é possível desde que a gente fale de reações químicas, ok? Então, aqui está havendo uma transformação da matéria. Queridos, então, no total, nos reagentes, a gente tem aqui 3 volumes no total, ou seja, 3 mols de moléculas, né? Se você contar aqui, a gente tem 3 moléculas formando 2. Obviamente, houve uma contração de volume gasoso, né? Esse balão reacional, as moléculas vão ficar mais contraídas, porque 3 moléculas vão formar 2. Tudo bem? E a gente consegue relacionar essa contração. Então, uma contração relativa que você tem no material na página 196. Tá? Então, se você virar a página, você vai estudar essa contração aí. Como que ela é estudada? Você pode fazer por uma regra de 3, uma proporção, ou simplesmente pela fórmula que o material traz para a gente. Então, o número de moléculas reagentes gasosos, ok? Menos o número de moléculas no produto gasoso, dividido pelo que reagiu, né? Então, você vai calcular uma contração relativa. Então, a gente tem aqui reagindo 2 mais 1, 3 moléculas gasosas, menos, formando lá 2 moléculas de água, menos 2, dividido pelo que reagiu, né? Pelo total que vai reagindo 3. Então, 3 menos 2, dividido por 3. Ou seja, a gente tem uma contração aqui de volume em torno de 33%, né? Porque o total, você pode fazer por proporção, o total aqui, o 100%, eram as 3 moléculas que estavam reagindo. Então, se você fizer lá 3 moléculas reagindo, é o 100%. Qual foi a variação, queridos? Então, 3 foi para 2, então houve uma variação aqui de volume, ΔV, de um volume, de uma molécula, ok? Isso está para X. Ou seja, 100 dividido por 3, que vai dar em torno de 33,333%. Beleza? Então, 1/3 do que tinha diminuiu. Ou seja, teve uma contração de 1/3. Eram 3 moléculas e 1/3 diminuiu. Beleza? Então, às vezes o exercício ele pode trabalhar com essa contração. Se a gente, uma observação importante, se a gente escrever essa reação de forma inversa, 2 moléculas de água formando aqui 3 moléculas de gases, hidrogênio e oxigênio, a gente tem uma expansão de volume. E isso é normal para reações envolvendo gases. Tudo bem? Beleza? Entendido, Mendes, meu querido, acorda aí. Aqui no segundo exemplo, a gente tem nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio, formando o gás amônia. Beleza? Uma das 10 substâncias mais produzidas mundialmente aqui, a amônia, é muito utilizada para a fabricação de fertilizantes, produtos de limpeza, né? Então a gente tem aqui gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando gás amônia. Fazendo o balanceamento com os menores números inteiros, a gente vai perceber que a proporção é de uma molécula de gás hidrogênio para 3 moléculas de gás hidrogênio, formando aqui 2 moléculas de gás amônia. Tá? Se você perceber, o balanceamento está perfeito. E fazendo essa reação no recipiente envolvendo gases, mantendo as condições de temperatura e pressão, a gente percebe que esses gases reagem na proporção de 1 para 3 para 2. 1 volume para 3 volumes de hidrogênio, formando 2 volumes de gás amônia. Ou seja, houve uma contração também, pessoal. 1 com 3 vai dar 4 moléculas no início, 4 volumes de moléculas, formando 2. Então a contração aqui foi em torno de 50%. 4 foi para 2, então reduziu metade, 50%. Beleza? Bom, é óbvio que se a gente variar mexer com as proporções aqui em volume, é como se fosse na lei de Proust, só que lá é para massas, né? Então, se você trabalhar aqui, por exemplo, com meio volume, aqui vai dar 1,5, né? Então, se você dividir por 2 aqui, aqui também divide por 2.
e aqui também, ok? Então se você dobrar aqui, dobra aqui, beleza? Então segue aí a nossa proporção em volume nesse caso, tá? Mas não é a lei de Proust, a lei de Proust é observada para massas. Tudo bem, galerinha? Beleza? Então, lei de Gay-Lussac diz que para quaisquer reações envolvendo gases, este reagem numa proporção de números inteiros e normalmente números pequenos. Tudo bem? A segunda lei volumétrica vai ser a lei de Avogadro, ou princípio de Avogadro, tá? Que diz o seguinte: se você pegar diferentes gases, pode ser qualquer gás, pessoal. Aqui eu usei como exemplo, né, o nitrogênio, o hidrogênio e amônio, né? A gente estava usando aqui na lei de Gay-Lussac, tá? Se você olhar no material de vocês, pode ser que ele trabalhe com exemplos diferentes. Então aqui o professor colocou o gás nitrogênio, 2 molequinhas, ok? 2 molequinhas de gás hidrogênio e aqui 2 molequinhas de gás amônio. Cuidado, eu não estou falando de reação aqui, tá? Eu não estou colocando esses gases no mesmo recipiente igual aqui. Pessoal, muito cuidado. Aqui eles estão em recipientes isolados, são 3 recipientes aí que têm o mesmo formato, portanto o mesmo volume, eles estão à mesma temperatura e eles também estão sob a mesma pressão. Tudo bem? Então as variáveis aqui de volume, temperatura e pressão têm que ser idênticas, tá? Então a lei de Avogadro vai falar o seguinte: diferentes gases, quaisquer gases que se trabalham, quando eles estiverem sob as mesmas condições de temperatura, pressão e volume, esses recipientes vão encerrar, ou seja, vão ter o mesmo número de moléculas, o mesmo número de mols de moléculas. Cuidado, eu não estou falando que eles vão ter a mesma massa ou o mesmo número de átomos necessariamente, tá? O mesmo número de moléculas. Então, se aqui tiver 2 mols de moléculas, aqui tem que ter 2 mols e aqui também. Se aqui tiver 1 mol de molécula, tem que ter 1 mol, aqui tem que ter 1 mol. Se esse recipiente estiver sobre as mesmas condições, tudo bem? De temperatura, pressão e volume. Então, aqui o professor colocou 2 moléculas de gás nitrogênio. Então, se tiver sob as mesmas condições desse outro recipiente, 2 moléculas de gás hidrogênio e aqui 2 moléculas de gás amônio. Isso é válido também para gases, beleza? Então foi uma observação feita por Avogadro, que ele chamou de hipótese, né? E hoje é conhecido como princípio porque realmente ninguém conseguiu provar o contrário. Então esse estudo ele é válido para a gente. Tudo bem, galera? Vou mudar a lousa aqui, a gente vai resolver os exercícios propostos e aí a gente fecha esse módulo 8, ok? Um beijo e até mais.